Oi, Oi, Ti. tudo bem? Tudo bem? A nossa live é paixão pelos personagens e o que passa na cabeça dos nossos pequeninos. Antes da gente começar, fala um pouquinho de você, Letícia. Cara, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Sempre é uma honra falar de infância, né? Até uma amiga me chamou no WhatsApp e disse: Lê, mas o que tanto te chama falar de infância, né? E eu acho interessante trazer um pouquinho da minha história com a infância, né? Eu, desde os meus 14 anos, eu trabalho com crianças de forma direta e indireta, então eu fiz magistério no segundo grau, trabalhei com educação infantil por um tempo, depois passei daí, tive vários questões na vida, acabei dando aula por mais ou menos em torno de uns 10 anos, né, para as crianças, e depois eu fui para psicologia, né? E Uhum. dentro da psicologia eu comecei a minha carreira com terapia infantil, né? Só que nesse caminho, nesse trajeto, eu fui me decepcionando um pouco com o formato, com as técnicas que eu tinha na época, com o que eu esperava, né? E com o que eu acreditava que era o trabalho que eu queria entregar. E foi aí a minha girada de chave. Eu saí desse momento de trabalho com crianças e passei a trabalhar com os pais. Foi onde eu fui fazer especialização em terapia de família e pensei o quê? Bom, já que só trabalhar as crianças não está sendo suficiente, porque as crianças voltavam para casa, né, vinham de novo com muita regredia, sabe? Toda vez que voltava para casa, regredia. Eu observava aquele comportamento e disse: não, eu quero trabalhar com o ambiente em que essas crianças vão para casa. Eu tive a minha filha, né, em 2017, onde eu parei tudo que eu estava fazendo para curtir essa gestação e o nascimento dela. Então eu fiquei aí mergulhada no puerpério por um tempo. E quando eu voltei a atender, quando ela tinha mais ou menos 1 ano e 4 meses, eu já voltei com esse foco nas famílias com crianças pequenas e bebês, mais ou menos, né? Então hoje eu trabalho basicamente com crianças, né? Mas com seus pais. Então eu acabo atendendo muitos pais, muitas mães, muitas famílias que estão se adaptando com a chegada das crianças, entender um pouco melhor como que é essa dinâmica que a família precisa se adaptar, né? Já dizia a Monica McGoldrick, uma grande teórica dos ciclos de vida da família, que a chegada do primeiro membro, do novo membro da família, do primeiro bebê, é um ponto muito importante na família e o mais difícil, o mais desafiador, né? Então eu optei aí em trabalhar com esse recorte aí dentro da família, trabalho com isso, né? E hoje eu faço uma formação em EMDR que trabalha com os traumas. Então, olhamos lá para os traumas dos pais, como que a gente pode interromper ciclos de traumas para que isso não perpetue para os filhos, né? E também trabalho com a questão dos traumas que a criança pode ter, que a gente consegue evitar e trabalhar de forma, principalmente para reparar e fortalecer vínculo, né? Que é a teoria do apego. Então, eu trabalho com esses três níveis, assim, dentro das famílias, né? A terapia sistêmica familiar, a teoria do apego e a terapia MDR. Legal. Bem, a gente aqui como personagem, em relação às crianças, né? A gente percebe que assim que o personagem ele entra na festa, é a sensação total. Eles, logo na entrada, eles têm uma apresentação para fazer. Eu te confesso que muitas das vezes eles nem conseguem porque as crianças vêm correndo abraçar e não larga mais. E tem alguns sinais assim que são muito claros, tipo o olharzinho de encantamento, aquele abraço apertado, as perguntas, por que que o outro personagem não veio? O que que você fez hoje antes de vir para cá? Por que que você está com essa roupa e não com a outra? E é muito encantador ver a forma que eles acreditam e levam aquilo pro mundinho deles, né? Aí eu queria até confessar aqui que tem alguns personagens que fazem sucesso em festa, não só com as crianças, mas principalmente com os adultos. O Mickey, Ah, eu por sou exemplo, uma. quando chega, é a sensação. Aí você vê que vem o pai pedir para tirar foto do Mickey, a mãe. O Homem-Aranha também faz muito sucesso. Isso é muito legal, é muito divertido. Aí E aí a falando gente vê, né, que a disso, fantasia não é só para as crianças, né? Como é importante para os adultos também. sim. Essa parte de Mickey e Minnie, inclusive, eu acho que é a gente, adulto, pai e mãe, que traz, né, para os pequenos. Aí a importância, eu queria muito falar
com você a sua opinião da importância dessa memória positiva que a gente constrói na criança já pequenininha, né? Que eu acho que isso é fundamental para a vida. Eu acho que assim, eu acho que é importante a família se conscientizar que é a partir dela que essas memórias afetivas que elas vão perdurar, né? E aí eu faço um convite para quem estiver nos ouvindo de poder lembrar das suas memórias de infância, né? Como foi a sua infância? O que fez seu coração vibrar? O que fez você se emocionar? Que desenhos você via, né? Eu acho que olhar para isso antes de sentar com o seu filho vai ser uma boa dose de energia aí para se contagiar e voltar a ser criança, né? Eu vejo muitas pessoas, muitos cursos que falam de criança interior, né? Da importância da gente acolher, da nossa criança ferida. Mas eu vejo também que a gente tem uma dificuldade de imitar a nossa criança sapeca, da nossa criança levada, né? Parece que a gente tem que estar dentro de um quadradinho da perfeição. E eu acho que isso atrapalha um pouco na conexão com os filhos, né? Eu acho que quando a gente consegue romper essa barreira da perfeição e consegue se entregar para a imaginação, que eles nos propõem muitas vezes, eu acho que a gente consegue disseminar mais essas memórias afetivas, né? Acho que quando a gente consegue se conectar nessa linguagem da imaginação, a gente consegue trazer para eles mais memórias afetivas. E é permitir a criança ir nessa fantasia sem críticas, né? Porque às vezes eu vejo a criança, por exemplo, vai pegar uma garrafa PET, vai fazer de bebê, vai brincar, aí vem um adulto, nossa, mas você tem tanta boneca, por que você tá brincando com essa garrafa, fazendo de neném? Toma aqui a sua boneca, não sei o quê. E na verdade, aquela garrafa PET para ela, na imaginação dela, é o bebê que ela quer naquele momento. Acho que falta um pouquinho de respeito também. Acho que em todas as áreas que a gente fala de criança, da alimentação, que a gente começou semana passada sobre alimentação, da alimentação, da educação, de tudo está relacionado a respeito, a se colocar um pouco no lugar da criança. Não é da nossa pauta, mas eu acho importante com o que tu trouxe. Não consigo me abster de não falar. Tu vi aqui uns nomezinhos conhecidos, o pessoal mais ou menos me conhece, sabe que eu sou meio polêmica, né? Apesar de estar mais ausente do Instagram, prometo que vou voltar. Eu acho que historicamente a criança é um problema. E a gente tem uma falsa sensação de que isso parou, e eu acho que não. Eu acho que quando as mães vêm muito sedentas por informação, muito sedenta por aquela vontade de manter uma regra, de manter o horário do sono, não sei o que, essa rigidez que a mãe impõe, mesmo nos dias de hoje, na minha visão, tá, gente, é muito particular, a gente acaba injeção da infância também. Então, a gente sai de uma maternidade super opressora que as nossas vós, bisavós, vieram, em que as crianças deviam ser mini adultos, todos muito comportados, de preferência sem falar, para não atrapalhar os adultos, né? A gente passa aí por uma época em que cala a boca, quem manda sou eu, e eu sou tua mãe, não porque eu sou tua mãe, né? Onde a gente não tinha muita expressão. Tudo bem que você tu é só criança, então a gente sai de mini adulto para tu é só criança, tu não entende de nada. Muito embora os filhos dessa geração, nós como pais ainda escutamos isso. Você nem sabe de nada, mesmo a gente já sendo pais, né? Então isso ainda é muito forte, o que muitas vezes nos descredibiliza, né? Do nosso papel materno ou paterno. E hoje eu vejo uma outra mudança nessa relação com os filhos, que é exatamente esse ponto. Não, mas o meu filho, se ele não dormir 8 horas, ele não vai se desenvolver. Se ele não comer o que tem que comer, ele não vai engordar, não vai crescer, não vai ser forte. Se não, enfim, poderia citar uma infinidade de e se não fizer. O tem que fazer, né? Então, acho que mais de uma vez a nossa maternidade se ingessa aí dentro de um aspecto. Eu queria falar, porque eu acho que traz muito dentro disso que tu traz, assim, o respeito. A criança, historicamente, não é respeitada. Né? E eu acho que ainda assim, por mais que a gente busque, eu acho que a gente ainda está buscando muito mais interno do que para a criança. Eu realmente espero que com os anos a gente possa olhar mais para a criança em primeiro lugar do que para a gente. Eu acho que a gente ainda está olhando para as nossas vontades e necessidades como pais, né? Eu observo que às vezes é muito mais uma ansiedade da mãe das coisas acontecerem do que da própria criança de uma forma geral.
do desfraude, de largar o peito. Tá tudo no seu tempo. De falar, tá tudo no seu tempo. Claro, né? Observando. Mas na Sim, maioria das sim. vezes, tá no seu tempo e existe uma ansiedade de que as coisas aconteçam no tempo que está acontecendo com as outras crianças. E de uma Que elas estão forma fazendo. X ou Y, né? Eu acho que também tem isso. Além do Sim, tempo, hoje tem o X ou Y. Tem que ser sim. assim ou tem que ser assado. E eu acho que esse período que a gente está vivendo agora de isolamento é o que está gritando isso, com essa questão de videoaula, atividades lúdicas com a criança. Então a criança tem que estar ocupada 24 horas. Eu tenho visto as mães assim, pirando, enlouquecendo, porque tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta de inventar alguma coisa lúdica para a criança o tempo todo. Eu gosto muito. Quando traz isso, e eu vou fazer um link com o nosso tema, é o tédio, né? Eu acho que a questão do tédio é tão importante, o tédio é tão imaginativo, ele é uma porta da imaginação, né? Eu digo que o Walt Disney, ele criou todos os seus maravilhosos personagens olhando pro teto. Porque assim, para as nuvens, né? Tem muito isso, assim, né? Da gente poder ver nas nuvens os personagens e deixar nossa imaginação fluir. E eu acho que a criança precisa do tédio, né? A criança ela precisa se sentir à vontade para ela criar, e aí entra o que tu falou da garrafa PET como neném, né? Outras coisas. Aqui em casa eu optei em fazer assim, uma, duas atividades por semana que lembre a escola. Os outros dias a gente faz outras coisas, sabe? Eu aproveitei a quarentena e, gente, minha experiência, cada um, eu sempre falo muito disso, assim, cada família é única, né? Aqui a gente aproveitou para ler mais história, para ver filme, os filmes que eu gostava da Disney antigos. A gente começou a ver desenhos antigos, conversar sobre as histórias. A gente começou a aproveitar esse tempo também para ela me ajudar com as coisas da casa, entender que ela tem um pertencimento, que ela faz parte desse processo de organizar a casa em que a gente está. Então, assim, eu penso muito nessa questão, assim, como é importante a gente aproveitar não só para trazer coisa. Estou preocupada, inclusive, com algumas escolas que o nível é altíssimo de exigência, né? Tem escola dando matéria nova, que eu acho que não cabe, porque os pais às vezes não têm didática, a criança fica ansiosa, a mãe fica ansiosa, todo mundo fica ansioso. E o que era para ser uma experiência agradável de aprender, a criança vai levar para o resto da vida dela uma experiência traumática sobre aprender, né? E aí eu queria voltar a essa questão da imaginação, né? De que talvez permitir que seu filho tenha ali 2 horas de tarde, né? Eu digo sempre, geralmente, depois da soneca, que já está mais tranquilo, né? Que ele possa entrar em contato com a imaginação. Que ele possa ter, não muitos brinquedos, mas alguns brinquedos à disposição, né? Alguns brinquedos de preferência sucata, né? Assim, que não caracterize nada, justamente para ele poder, né? Pensar no que ele pode fazer, construir suas histórias, né? As duas Anas aqui estão mandando várias mensagens para a gente. O tédio é muito importante. A Aninha, atividade sensorial não precisa de areia especial, por exemplo. Colocar a criança para brincar na água, cozinhar. Não precisa inventar muito, colocar para viver junto com os pais. Gente, experiência maravilhosa. Exatamente, na natureza já fornece todos os estímulos sensoriais. Isso que você estava falando também, Lê, de colocar para assistir os desenhos. Gente, o que a gente tira desses desenhos? De informação, de valores. Aqui a gente assiste desenho com ela o tempo inteiro conversando. Viu só, filha, Chapeuzinho Vermelho, desobedeceu a mamãe, encontrou... E é isso e aquilo. É muito enriquecedor. Todas as histórias, né, têm o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, o bem e o mal, para a gente trabalhar na educação. Eu vou ter que fazer um ponto que também não estava no nosso roteiro, mas ó, tô fugindo total do roteiro, porque eu sou dessas, combino A e falo B. Mas é que eu acho importante. A questão das telas como vilão. Tem muita mãe que diz, Lê, eu não queria estar usando tela tanto quanto eu estou usando, e eu boto a criança lá. Gente, a tela não é um vilão, a tela é um meio. E aí é o meio como você vai lidar com isso. A minha filha aprendeu sentimentos e emoções do Super Wings. Sabe? A gente vindo do Peppa.
né? Ela entende que a mamãe também erra porque o papai Pig também erra. Né? Sim. Então, assim, vou puxar isso para dentro do roteiro para também não sair tão fora, tá? Porque, assim, as histórias, não importa que história, conto de fada, parábola, os desenhos infantis que passam na televisão, os desenhos, eles têm muito, algumas funcionalidades, eles ajudam a gente a elaborar, né? Os desenhos, primeiro, nos ajudam a quê? A resolver conflito, né? A resolver, esses dias, eu não sei o que ela queria fazer. Minha filha tem 3 anos, tá? Para contextualizar. Eu não sei o que ela queria fazer. Ela pegou e disse assim: ahá, já sei, vou fazer que nem o Jet fez, não sei aonde, não sei aonde. Eu, tá, né? Então, ela pegou uma informação de um desenho aleatório, trouxe para a vida real dela que ela precisava de um recurso para lidar com uma situação que ela tinha. Então, se a gente está junto com a criança, se a gente conversa com essa criança, se a gente traz para essa criança que o que está ali a gente pode traduzir para cá, né? Ela consegue resolver conflitos da vida dela, do real. Até porque a criança não tem muita noção, a criança pequenininha, até 6, 7 anos, ela não tem muita noção do que é real e do que é imaginário. Vou falar mais disso mais adiante. Outra funcionalidade das histórias, tá? Construir identidade. Quem já viu Dora Aventureira vai entender o que eu tô falando. A Dora, ela pode ser um grande estímulo de medo, porque tem o raposo, porque tem toda uma construção de história, de fases que tem que chegar lá, né? Mas a Dora, ela é corajosa, ela enfrenta, ela cria palavras de ordem, né? Ela cria amuletos, ela cria... A imaginação do desenho é muito... Eu gosto bastante, porque eu acho que, assim, além de ensinar o inglês, ensinar algumas coisas, o círculo, o triângulo, a Catarina aprendeu várias coisas com a Dora, principalmente agora nesse momento, os números, né? Mas também aprendeu o quê? Esses dias ela estava com muito medo do lobo mau. Vou falar de medo também. Ela estava com muito medo do lobo mau. Ela disse assim: Raposo, não pegue, não pegue. E ela ficou tipo. E aí eu disse pra ela assim: Lobo, não pegue. E falando nisso, eu me lembrei de uma outra história que ajudou ela a resolver um conflito na escola. Ano passado, ela estava numa turma cheia de meninos. E os meninos são muito, assim, vamos botar assim, desajeitados, talvez. Porque eles corriam, batiam nela. Ela é de abril, então ela era menorzinha. E aí, um menino empurrava muito ela. E a gente, junto com a professora, a gente construiu, né, essa coisa do amigo não faz. Amigo não faz. Então, ela conseguiu se posicionar pedindo para o amigo não fazer. E ela conseguiu sendo escutada e fazer. Então, ela incorporou dentro da personalidade dela isso, né? E eu achei muito interessante essa construção que a gente fez, esse paralelo com a Dora Aventureira. A gente aproveitou uma característica da Dora que ela consegue dizer o que ela quer, não faz, raposo não pegue, e ela trouxe para a vidinha real dela e dizer, amigo, não faz. E ela conseguiu ali, né, ter uma história com esse amigo, dele conseguir respeitar os limites dela. Então, é o que eu digo, tela, vilão, não sei, a gente tem que ver como é que a gente lida com isso e o quanto a gente tem de vontade, né, de sentar com a criança e conversar sobre os desenhos. Outra coisa que ajuda muito é a questão da projeção, né? As histórias, no geral, elas contam questões universais. Por exemplo, João e Maria traz questão do abandono, né? As crianças se perdem. Quantas crianças, em algum momento da vida, não se sentiram perdidas, ou no mercado, ou num parque, ou... Então, assim, as crianças podem se perder, né? Claro que não é o que a gente... Mas pode. Então, e a criança tem medo de se perder dos pais. Ela tem um medo, né, latente, primitivo, inconsciente, de ficar afastado dos pais. Não é à toa que é tão difícil para muitas crianças dormir, porque dormir é ficar sozinho, é ser abandonado, né? Outra questão, as madrastas e bruxas, que eu adoro a construção de madrasta e bruxa das histórias. É a ambivalência materna. A mãe não é só a mãe, rainha, princesa, né, intocável do lar. Ela é também madrasta, bruxa, que diz não, que não é por aí, que não vai fazer, não é bem assim. Uma outra questão que eu acho interessante da gente trazer dessa construção de personagem, a gente estava falando antes, eu e a Priscila, da questão da criança se vestir, né? Da criança se fantasiar. Isso dá para ela a chance de ter aquela característica que ela gosta do seu personagem.
né? Então, por que que a Frozen, o Let It Go faz tanto? Porque, imagina, gente, congelar as coisas é muito legal, né? Congelar é muito legal. Imagina ter o poder de mudar o clima. Então, assim, eu acho que essas questões que as histórias nos trazem faz todo esse fascínio. Eu não cresci, eu parei lá com 7 anos, ainda quando eu posso assisto Ursinhos Gummy, Cavalo de Fogo, né? E adoro. A minha história de infância são os desenhos, eu gosto muito. E aqui em casa eu não vejo a tela como vilão, eu aproveito todos os desenhos que a gente assiste para tentar trabalhar os valores, os recursos que ela pode aprender a partir dali. Eu uso dessa forma também. Tô sempre assistindo, o marido fica, às vezes ele senta do meu lado e fala, aí eu, você viu o que que aconteceu com a mãe da Peppa? Aí ele, você consegue prestar atenção no desenho? Mas é claro, porque prestando atenção que eu vou trocando com ela, vou trazendo informação. Aqui, ó, a Aninha falou com a gente, as duas, que o filho dela fala, sempre fala do Divertidamente. Gente, eu amo esse filme e que filme rico de emoções. Esse filme é incrível. Eu acho até ele bem mais infanto-juvenil do que infantil. Esse Eu filme acho. do Divertidamente. Aí falou que ajudou bastante a entender as emoções. Aí a outra Aninha colocou que tem uma pergunta. Personagens tipo Papai Noel, Coelhinho são válidos? Já li sobre deixar de acreditar e outra linha dizendo que para falar a verdade. A gente tinha comentado sobre isso, né, Lê? Você, no seu ponto de vista profissional, o que que você acha em relação ao Papai Noel e ao Coelhinho? Aqui em casa, eu sou a favor Depende da de família. deixar acreditar, de Eu tenho embarcar mesmo. sim, eu acho que é assim, acho que tem dois pontos de vista, né? Tem do olhar da criança para o personagem e tem o olhar da família para o personagem. E aí, gente, não adianta. Eu tenho estudado trauma, tenho estudado muito essa questão assim do impacto da infância dos pais na criação dos filhos. E eu percebo uma coisa: se o pai e a mãe tiveram uma infância difícil, né? Às vezes financeiramente, ou Verdade. tiveram uma infância que não tinha essa alegria do Natal, que Natal era briga, era discussão, não tem como sustentar Papai Noel. É um peso para esse pai e para essa mãe. Ou não, ou eles pegam esse Papai Noel, vestem o Papai Noel e dizem, não, na minha casa vai ser diferente. Mas isso depende da família. Eu não critico família nenhuma ou por aceitar ou por renegar o Papai Noel. Vou falar mais Papai Noel, mas entendam aí todas as possibilidades, tá? Coelhinho da Páscoa, Dia das Crianças, Fada do Dente, todas essas coisas aí. Porque eu acho assim, a gente não pode esquecer que quando a gente cresce, a gente tem as nossas memórias, né? E aí, quando chega um filho, é um tal de cutuca ali, cutuca aqui, que dói, né? Então, assim, e essas cutucadas que os filhos nos dão sem querer, às vezes nos irrita e a gente nem sabe por que tá irritado. Então vai chegando o Natal, eu vejo muitas famílias assim. Ai, que saco, tem que comprar um presente. Ai, que coisa, tem que fazer a árvore. É um peso para essa família. É um peso montar a árvore, é um peso fazer a ceia. Teve uma família que eu disse, gente, é só mais uma noite, é só mais um dia. É. Expliquem para ele que vocês não tiveram uma infância legal e toca o baile. Essa é a história de vocês. Agora, se vocês querem propor uma coisa diferente, então a gente muda o discurso, muda o sentimento em cima disso. Mas para algumas pessoas é difícil, porque eu digo assim, Natal e Ano Novo, essas festas de fim de ano, elas são muito pesadas para algumas histórias, para algumas pessoas, né? Então eu teria essa questão. Mas agora falando de um aspecto mais amplo, sobre o personagem em si, eu sou a favor de que a criança pode decidir acreditar ou não. Né? Eu acho que a gente não precisa dizer que não existe e nem também alimentar a ponto da criança, tá, mas como assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ter o bom senso de sacar o que a criança já percebeu e não percebeu. Eu vou dar mais um exemplo da minha filha, posso? Que foi muito bonitinho nessa Páscoa. Acabaram as cenouras aqui de casa. Meu marido, que é muito imaginativo, pensa, gente, uma pessoa muito imaginativa. Muito imaginativa. Inclusive, o colchão do berço dela ficou aqui em casa, que a gente usa para
ela é muito serelepe, ela pula na cama, então a gente usou para reforçar assim, as paredes para ela não se machucar, nesse nível. Teve uma ideia. Coelhos também gostam de batatas. Ela guardou uma batata no travesseiro pro coelho vir. Porque acabaram as cenouras. No dia, assim, a gente não viu, a gente, né, tava véspera da acabou a cenoura. E meu marido, mas ele adora batata. E foi batata. E se tu perguntar pra ela o que o coelho gosta, ela vai dizer que cenoura e batata. Então, assim, o que eu quero dizer é que é também dos pais. Eu jamais pensaria na batata. Eu ia dizer, ai, filha, vamos fazer uma cartinha, vamos não sei o quê. Eu não ia para esse lado, né? Mas ele foi, ela foi, embarcou na dele, ela achou o máximo. Aí quando as pessoas perguntam, ai, como é que foi a Páscoa? Deixei batatas e o coelho me trouxe ovos. Então, né? O que eu quero dizer, assim, e aí entra mais um ponto aqui que eu acho importante, do que eu anotei, assim, eu quis trazer alguns pensamentos e eu acho que isso é legal. Não importa se a história é absurda, ou se a história é real, se a história é totalmente imaginativa, a criança, ela está disposta a entender, a olhar para o que está acontecendo na volta dela, a embarcar nas histórias da gente. Então, se você contar as suas histórias de infância, ela vai achar um máximo, né? E aí, voltando lá na tua primeira pergunta das memórias afetivas, contar as nossas histórias de criança, eles adoram, eles acham muito, sabe? Então, a Ana conhece a minha Catarina. Coelhos de alimentação diversificada, maravilhosa. E então, assim, gente, as crianças, elas, qualquer história faz o olhinho brilhar, né? E quanto mais detalhes, quanto mais, assim, entonação de voz, expressão facial, quanto mais suspense, mais a criança se entrega. E isso vai mudando muito da faixa etária, né? De cada criança. Sim. Quando você fala assim, deixar a criança acreditar ou não. Quando ela é pequenininha, acho que ela vai. Dificilmente ela não vai acreditar num personagem. Aqui em casa, que a gente trabalha com personagem, a gente tem maior cuidado de não deixar a Maju ver os atores se trocarem. Mas a gente teve uma festa que a gente foi como convidados e a atriz foi no carro com a gente. Aí ela nem ligou, ficou olhava assim, mas não ligava. Quando chegou na festa, ela ficou completamente encantada, era Branca de Neve, e ela em momento nenhum ela associou Não. que a atriz que veio no carro, a menina que estava no carro, foi a mesma em momento nenhum. Mas porque ela é muito novinha, ela só tem, na época ela estava com 2 aninhos. Agora ela está com 2 e 8. Então ela não fez essa associação. Agora eu já tenho mães que falam assim, olha, a princesa desse ano não pode ser a mesma atriz que foi ano passado. Porque senão ela vai me falar, mãe, não é essa atriz, é outra, não quero. Então, assim, varia muito da faixa E etária. mesmo ela sabendo que é atriz, né? Elas querem. Sim. E o mesmo acontece quando o deixar de acreditar, né? Acho que é um processo natural que vem vindo da criança e com eles já maiores. Que geralmente você vê que quando a gente faz festa para crianças maiores, ou então os convidados maiores, eles já não ligam muito para os personagens. Já querem saber dos games, de brincar, de correr, já acha que é bobeira, já se acha o adolescente, já está em outra fase. Sim. Sabe que agora tu falando isso, assim, né? É o que eu falo eu falo isso em vários contextos quando se fala de criança, né? A gente tem que observar as necessidades da criança. É uma frase que eu repito, né, bastante, assim. Nos atendimentos que eu faço de orientação familiar, isso é muito recorrente. Quando a gente observa a necessidade do nosso filho, quando a gente observa o nosso filho, a gente consegue ver exatamente isso. Quando que a fantasia está dando conta, quando que a realidade está sendo mais pedida, como que a regulação do que a gente precisa fazer para o nosso filho. Porque é isso, tem crianças que amadurecem mais cedo, tem crianças que amadurecem mais tarde. Tem uma outra coisa que agora tu falou e me ativou muito isso, eu acho importante a gente falar, que crianças mais velhas que querem continuar com a fantasia, os pais vão lá e cortam, né? Então, assim, aquela menina, né, que...
tipo, eu queria muito a Bela no meu aniversário, não sei o que e tal, e a férias, e papapá, e aí, não, que é muito grande, pra que isso, não sei o que bobagem. Só que assim, eu digo, né, a gente ainda não foi pra Disney, a gente queria esperar, né, a Catarina crescer, a gente vai esperar um pouquinho mais, e eu falei pro meu marido, cuide dela, e peça pra alguém cuidar de mim, pois não me responsabilizo pelos meus atos. Porque, gente, eu sou uma pessoa que eu não tenho freio com criança, assim. Eu vou nesses parques temáticos de dinossauro e coisa, fico assim, tipo, e é meu. Se aparecer hoje uma princesa na minha casa, eu vou achar o máximo. Vou querer que vou servir uma janta francesa, sabe? Porque eu acho que esse encanto também é muito particular da personalidade de cada um. Por isso que eu tô trazendo isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto dessa coisa da fantasia, né? Não é à toa que dentro da clínica eu trabalhei por muito tempo com metáfora. Né? As metáforas foram minhas grandes armas terapêuticas por muito tempo. E ainda de alguma forma eu acabo usando elas, né? Mesmo com a terapia MDR, eu acabo usando metáfora muito. Porque eu acho assim, são as histórias que nos ajudam a sair da nossa dor e olhar a nossa dor de um outro ângulo. Sim. Então, se para criança o personagem é importante, para adulto também é. Porque assim, a gente pode não olhar mais, talvez, alguns, né? Eu não falo por mim, a gente pode não olhar lá o desenho infantil, a Peppa, muito embora, né, muitas mamães se compadeçam com o papel da mamãe Pig, né, coitada da mamãe Pig, com o papai Pig, a gente acaba olhando outros personagens, ou numa série, né, ou na novela, ou a gente precisa de recurso externo para lidar com recurso interno. A gente precisa de uma referência, a gente chama de projeção, né? Preciso olhar no outro, algo que eu preciso colocar para dentro de mim. Como que esse outro fez? O que eu posso aproveitar disso? Então, todas as histórias, né? Toda essa construção de narrativa ajuda na nossa construção diária. Diária. Então, assim, se por acaso você está muito afastado da fantasia, eu te faço esse convite de voltar. Ou vai ler um romance bobo, ou vai ver uma série bobinha, assim, no início, né? Pra pegar leve, para dar risada. Ou vai ver um desenho com seu filho, mas de cabeça mais aberta. Porque eu tenho certeza que às vezes a gente tá tão preso num problema, principalmente agora nessa época, né? Tem tanto problema vindo, aparecendo, né? De que é problema que brota do ralo, assim, né? E às vezes vendo um desenho, um personagem, a forma que um personagem conduziu uma situação, por que eu não pensei? Verdade, pronto, vou fazer isso. Né? Por quê? Porque surgem insights, né? A nossa mente, ela tá aberta para cura. A nossa mente, ela tá sempre em busca do nosso corpo ficar bem, tanto físico quanto emocional. Então, se eu tenho recurso externo como as histórias, eu vou usar isso aqui eu posso usar, isso aqui me serve. E vai lá o cérebro, aproveita aquilo para nos dar resiliência para seguir em frente. Legal. A Aninha aqui colocou: na Disney não dá para se responsabilizar por nós mesmos, te garanto. Surtei com a magia. Eu também ainda não fui, eu tenho certeza que eu vou surtar. Eu já falei pro meu marido: você vai e se prepara, porque eu vou chorar assim que entrar o parque até o final, porque realmente aquilo ali, só em ver assim por tela, já é muito fantástico. A magia é demais. Também sou encantada. Ela colocou aqui que a Disney liberou um vídeo do show de fogos deles. E antes de começar, meu marido tinha dito que ia ver o Mickey. Aí o Mickey não apareceu. Aí você mandou aquela mensagem do Mickey, lembra? Mostrei pra ele na noite. E todas as noites ele quer falar com o Mickey. Ai, que fofo. Que... Ele ama real o seu Mickey. A gente fez um trabalho na primeira semana. Não sabia de que forma que eu poderia contribuir com as crianças, com as mães. Então, a primeira semana, a ideia que a gente teve foi de mandar áudio para as crianças de personagem surpresa. Então, as mães me mandavam uma mensagem com o nome da criança e a gente retornava com o áudio de um personagem surpresa, o Mickey, a Minnie, uma princesa. E foi fantástico, assim. A gente recebeu vídeos com crianças super encantadas, a gente recebeu áudios, as mães agradecendo. Aí a gente mandou um Nossa, linda, áudio né? pro Mickey, pro Lucas também.
Aí dessa semana, não sei se foram 1 ou 2 semanas, aí foi que veio a ideia da live, porque eu tenho dificuldade de botar os atores para fazerem live, porque o nosso estoque é em um lugar e os atores estão, né, cada um no seu Sim, bairro. E nesse momento eu não quero expor eles a sim. se deslocar de um local para o outro. E foi quando eu tive a ideia de trazer lives, principalmente voltado para a maternidade, para trazer informação, conteúdo para as mamães. Não, Tentar é ajudar de alguma ótimo. forma esse período. E está sendo bem legal. E Tô aquilo, contente. né? É como eu falo, assim, cada um vai ajudando da forma que pode, Sim, né? sim. Uhum. Outra coisa que eu queria falar com você, Letícia, sobre os vilões. Você falou que a sua filha está com medo do lobo mau. Aqui em casa, a gente também está com medo do lobo mau. Inclusive, vai no banheiro, fecha a porta. O lobo mau vai entrar, mamãe. Tá assim. Mas, na verdade, se você perguntar se ela gosta do lobo mau, ela diz que sim. Ela gosta dele. A gente foi no teatro assistir, antes dessa crise, assistir Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, assistimos algumas vezes. E ela foi tirar foto no colo do lobo mau. E eu tenho observado que, de uma forma geral, as crianças têm curtido os vilões. Seja o lobo, as bruxas. O que acontece? O que passa na cabecinha deles? Eu digo que as crianças, né, elas buscam o medo. Elas buscam Hum, enfrentar o seu medo. Porque assim, o medo é inerente, né, do ser humano. Medo é o que nos trouxe vivos até aqui. Se a gente não tivesse medo desde o nosso tempo de primitivos, né, da época das cavernas, a gente não tinha sobrevivido. Então, as crianças, elas se expõem ao medo e tentam controlar esse medo. E a história faz isso, né? Nos expõe ao medo. Né? A história, a narrativa da história, os vilões, eles são os causadores do medo. Só sim. que aquilo, né? Eu vou dar um exemplo, assim, bem bobo, mas que eu acho que faz sentido, vai dar para entender. A aranha. Quantas pessoas morrem de medo de aranha? Mas, ao mesmo tempo, tem um fascínio pelo tipo de bichinho que ela é. Os detalhes. Então, eu conheço pessoas que, tipo, nossa, tem um medo horroroso, mas, tipo, vai, sabe? Então, assim, é muito ambivalente o medo, né? E os personagens, eu particularmente adoro os vilões, porque os vilões, eles mostram a verdade nua e crua, né? Como são as coisas. Mas Então, você já gostava quando criança ou passou a gostar agora de adulto? Porque eu não lembro na minha geração das crianças curtirem tanto os vilões como hoje em dia. As crianças estão eu acho que curtindo. não tanto. Acho que não tanto. Eu acho que as crianças de hoje em dia, elas têm mais contato com as histórias menos reais. Eu acho que hoje a gente pode ver, tem vários desenhos. Vou pegar a Patrulha Canina. Não tem um vilão, muito vilão. Tem lá o outro prefeito e tal, que faz umas armações e tal. Mas assim, um vilão que ataque, que machuque, que coloque em risco a vida. Verdade. Peppa. Não tem um vilão na Peppa. Tem Muito vários de embora, né? Então eu acho que isso, assim, do ser bom e ser mal, foi quebrado um pouco nas narrativas atuais. Então eu acho que, por exemplo, eu acho muito engraçado o Pedro, pônei da Peppa, porque assim, ele, coitadinho, ele sempre dá uma sofrida de bullying em algum momento do desenho, né? é, Sempre tira um sarro dele e tal. E eu gosto muito de um desenho, e às vezes ele também tira sarro. Então, assim, essas alternâncias que os desenhos atuais fazem, eu acho que são importantes. Eu acho que ajudam as crianças a não ficar muito naquilo. Quer ver assim, ó, pega Avengers, né? Tem os vilões, mas que tu vê que também não são tão vilões assim. Aí, por exemplo, daqui a pouco o Homem de Ferro é ruim, mas daqui a pouco o Homem de Ferro é bom, mas daqui a pouco o Capitão América tá numa posição, daqui a pouco tá em outra. Então, vai assim, eu acho que variando, né? essa construção de narrativa em que. E é o que é o ser humano. Eu não sou bom o tempo todo, e eu não sou ruim o tempo todo. Eu não sou 100% mal, mas eu também não sou 100% bom. Então eu acho que isso nos aproxima mais dos personagens, isso nos dá mais proximidade. Outra coisa, acho que o vilão também nos dá coragem,
né? Eu acho que a partir do momento que eu me exponho ao medo, eu consigo enfrentar. Então, vou pegar os exemplos das crianças menores. Tu falou do lobo mau. O que aqui em casa a gente faz? A gente tenta achar formas. Agora a gente disse que a gente mora num caso porque estava bem forte o medo de não querer dormir de noite. E ela usa muito o medo do escuro, o medo da noite, o medo do lobo, para não querer dormir. Então, assim, aí já vem, né? Já vem uma história dela ali. Então, o que a gente faz aqui? A gente construiu o quê? Que a gente mora numa casa mágica. E que o lobo, ele mora dentro da televisão. Eu precisei quebrar o lobo. Porque estava muito forte. Eu precisei ir lá e quebrar o lobo. Então, aqui em casa, o lobo mora dentro da televisão. E a nossa casa é mágica, então ele não entra. Mas aí, qualquer um que vai sair... Não. Aí, qualquer um que vai sair... abraçar o lobo, você vai ter que arrumar uma outra justificativa. Aí eu vou ter que pensar, né? Por enquanto, que foi bem agora, assim, porque tá difícil de fazer ela dormir, porque ela não quer ir pro quarto no escuro, porque tem o lobo. Então, assim, o lobo serve durante o dia, mas de noite o lobo atrapalha. Não sei se dá pra entender. Só que essa alternância de que durante o dia, ok, durante a noite também, ela também pega, sabe? Só que, de novo, gente, ela é muito pequena, tá? Crianças maiores, de 6 anos, aí é diferente. Eu tô falando aqui de crianças bem pequenininhas. Com qualquer situação de medo, criem amuletos, sprays contra monstros, criem armas fantásticas em que vocês possam dar conta dos monstros, tá? Spray, adorei. Combate em fantasia com fantasia. A criança não tem noção do que é realidade, o que é fantasia. Catarina disse pro pai, que foi botar a máscara, né? Foi muito bonitinho. Botou a máscara pra sair de casa, que aqui na minha região já é obrigatório máscara já faz um tempo. E ela disse assim, papai, se você vê o lobo lá fora, grita bem alto assim. Ah! Então, assim, ela é muito engraçada. Então, assim, então ela tem já o recurso de gritar. Ela sabe que o medo do lobo leva ao grito. Então, as crianças, de novo, elas constroem os seus próprios amuletos, os seus próprios recursos para lidar com medo. E aí dizer assim, Lê, é bom expor a criança a histórias assim mais pesadas, com medo, né? Tem os contos assustadores da Masha. Depende da criança. Tem crianças que adoram. É que nem adulto. Tem gente que ama filme de terror. Eu odeio, não gosto, não olho. Então, assim, é de temperamento. E outra, de novo, eu falei, né? Eu repito muito essa frase. Olha a necessidade da criança. Cada hora muda. Tem crianças que amam a Patrulha Canina, depois Patrulha Canina não serve mais. Ama PJ Masks, daqui a pouco não serve mais. Então, assim, a mesma coisa, é muito rápido. Então, assim, muito embora eu acho que as princesas são as coisas que mais duram. As princesas, assim, quando a menina gosta, não são todas que gostam, quando as meninas gostam, tem aquele enamoramento por mais tempo da princesa, né? Eu acho que Disney, de uma forma geral, é muito forte, porque os pais trazem para as crianças também, vai alimentando com as roupinhas, com o brinquedo, com o enfeite. E tem uns que já são temporários mesmo, Patrulha que fica um tempinho, já passa, Super Wings, é tudo muito rapidinho. Tu trouxe a questão vamos botar assim, dos artefatos adicionais dos brinquedos, né? Os brinquedos e tal. Aí entra a questão da publicidade e consumo. E uma vez me questionaram sobre isso. Eu acho importante trazer, né? Se tu achar legal. Porque eu acho que, né? Porque eu acho que é uma questão que às vezes os pais se preocupam. Tipo, eu vou incentivar e meu filho vai querer tudo da fulano. É uma questão que a gente media, tá? Sim. Porque eu observo que tem crianças que não querem a coisa. Ela gosta da história. Né? Então, eu acho que cabe ao adulto a fazer essa mediação do que comprar, e outra, às vezes também olhar para o seu histórico de compra com a criança. Se foi sempre muito consumista, aí quando a criança gosta de um personagem, vai querer os presentes daquilo, mas sempre quis presente. Não foi uma questão do personagem. Eu acho importante trazer isso porque às vezes associa assim, o autoconsumo aos personagens, e eu não vejo essa relação tão direta na clínica, por exemplo. Né? Nem todas as crianças elas querem a massinha de modelar da Peppa. Não, massinha é massinha. Mas você não acha que isso vem mais dos pais? Exato, é exatamente o ponto. Eu acho que os pais é que pontuam, mas é que já chegaram para mim. Porque a publicidade em cima dos desenhos acaba atrapalhando a questão aumentando o consumo infantil.
Não sei, eu acho que é muito como os pais mediam o seu próprio consumo. É bem dentro dessa mesma linha que eu tô trazendo. Porque as pessoas têm muito isso, mas a criança pede. Tá, mas e o que que tu fala? Né? É a nossa responsabilidade dentro do desejo da criança. Uhum. Que às vezes os personagens suprem espaços que os pais, que os avós, que a família não supre. Eu já tive várias histórias que eu ouvi nesses anos atendendo, que principalmente dos adultos contando da sua infância, então que se sentiam muito sozinhos e que tinham nos personagens os amigos. Então, os personagens são figuras que nutrem de amor, são figuras de segurança. Então, às vezes, tirar um personagem de uma criança ou acabar com aquela fantasia, você pode também estar acabando com um pingo de esperança que ele tem no ser humano e no mundo. Porque às vezes aquela criança está tão abandonada, está tão sozinha, se sente tão deslocada do mundinho que ela vive, que a única coisa que ela tem são os personagens, são a fantasia. E eu falo isso porque eu trabalho, né, dentro da linha do apego, e eu sempre pergunto quais as figuras que te protegem. E vem tanta Mulher Maravilha, o Capitão América, as pessoas se sentem protegidas por essas figuras. E assim, Eu até me arrepiei. parece bobo, mas assim, quando a gente é sozinho dentro de um quarto, principalmente pré-adolescente, às vezes só tem o Harry Potter. Às vezes só tem para conversar, não sei, aquele Diário de um Banana, um livrinho que tu tá lendo, ou agora tem essas séries, sabe? Então, às vezes, para criança, aquele personagem é quem faz o papel de amor, de segurança, de quem protege. Então, e eu não falo isso tanto, eu falo também para os pais prestarem atenção se eles estão cumprindo esse papel de nutrir de amor, de nutrir de segurança, né? De nutrir a criança, porque eu acho que é muito fácil a gente também transferir para as telas, né? Eu falei aqui que as telas não são um vilão, desde que a gente interaja junto com a criança, a gente Abordar, esteja né? presente. Mas eu percebo em muitas casas, principalmente quando a criança está na fase de latência, ali dos 5, 6 até os 11, 12, que a criança fica em silêncio, porque ela está voltada para dentro dela, e elas são. É muito mais fácil de um pai não dar bola para uma criança que não faz barulho. E essa criança pode estar se sentindo sozinha. Então, às vezes, ela só tem os personagens. Então, cuida com o mundo imaginário, né? Eu brinco assim que, às vezes, é o mundo imaginário que dá força para aquela criança continuar ali, né? Pode parecer assim meio exagerado, mas não é, gente. Conversem com seus amigos, pensem na sua infância. Talvez isso não aconteça tanto com os pequenos de hoje, mas a gente, enquanto adulto, eu já ouvi muitas histórias assim que os amigos, as pessoas que se sentiam acolhidas eram as histórias que liam, eram os livros, né? Eram os filmes que viam. Então, assim, às vezes a gente vive num mundo paralelo para não sofrer tanto com o nosso mundo real. Caramba, é verdade. Eu fico um pouco assustada, assim, porque eu sou muito do lúdico, muito de trazer o lúdico para minha filha, de falar mesmo dos personagens, de ir ao teatro, de brincar, tirar foto. E eu vejo que tem alguns pais que assim nem sabe o personagem que a criança gosta. Você fala de um personagem, você vê que a criança está interagindo com seu filho, brincando. Ela, não conheço, não sei. É o quê? Passa onde? E eu fico um pouco sem entender o que acontece na cabeça desses pais, né? Que ignoram o personagem, essa parte da infância. E que vai Eu durar por acho um que bom aí tempo, entra. né? Eu acho que é aí que entra essa questão, sabe? Da criança às vezes se sentir sozinha, de não se Deixar de sentir ser, conectada, né? deixar de ser observada, né? De estar junto com a criança. Posso fugir um pouquinho do assunto? Uma pergunta que me veio aqui agora, do tema, vou dar uma de Claro. você, que você falou no início que gosta. E quando a criança tira desse desenho, ou já, como você falou, né, já muda automaticamente e vai para aqueles canais de criança brincando. Porque eu já ouvi gente falando que não gosta, porque incentiva a criança a não brincar para observar a outra brincar. Tá. Assim, eu acho que isso é muito particular, tá? Por exemplo, eu gosto do Arte Ataque do Disney, porque eles ali ensinam de uma forma lúdica. Eu acho que quando é de criança para criança, dependendo do roteiro, e escutem bem, dependendo do roteiro que é feito, pode gerar a criança ser mais passiva,
né? Realmente, de ficar só olhando. Mas também pode mostrar que a criança pode fazer aquilo, pode ser um passo a passo. Eu acho que a forma como é gravado. Eu já vi alguns que são passo a passo, ok. Tipo, faça você mesmo. Né? Ah, agora vamos dobrar o papel. Ah, agora vamos não sei o quê. Ou só as crianças lá, né? Com a geleca, com não sei o quê. Aí eu acho que não é tão legal. Não sei se dá para entender. Eu acho que tudo que gera. Eu acho que essa frase resume bem. Tudo que gera passividade, celular, só ver o outro, os pais não se comunicarem com a criança durante o desenho, tudo que gera essa passividade da criança, que a criança entra muito nesse mundo introspectivo em que ela só recebe, eu acho ruim. Não sei se faz sentido, mas, Total. sabe, eu acho ruim. Eu acho que a gente tem que sempre interagir dentro na medida do possível. A gente também não é aquele animador de torcida da criança. Vamos lá, e agora? Que desenho? Né? Não é isso. Mas sempre que possível, perguntar o que tá vendo, se tá gostando. Ah, e essa atitude do bichinho tal ali, tu gostou? O que tu achou que ele fez? A minha filha diz, ai, que chato que ele é, né? Então, assim, a gente incentiva a crítica da criança, né? Que nem tudo que ela tá vendo ela precisa gostar. Entendeu? Então, assim, quanto mais a gente consegue usar a tela, o que aparece na tela, as histórias, né? Tudo que a gente puder usar a nosso favor para educá-los, beleza. Tudo que a gente usar para não precisar entrar em contato, não é legal. Lê, vai acabar daqui a 10 segundos. Eu queria Tá te bom? agradecer